bem-vinda ao nosso podcast Curados para Curar. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Patrícia Cavalcante, que está aqui conosco hoje. Amiga, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente, que está atuando há 15 anos na área criminalista, especialista no Tribunal do Júri, com atuação em todo o Brasil, também atuando em planície criminal empresarial, prestando consultoria, assistência a empresas, pós-graduada em perícia criminal. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, te agradecer a toda essa estrutura, a todos que me receberam e te dizer que é uma honra para mim estar contribuindo com o podcast Curadas para Curar, porque realmente nós somos testemunhas, né, de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada, amiga. Nós que agradecemos, gente. A Patrícia estava conversando comigo que ela nasceu num lar evangélico, só que a Patrícia, no decorrer do tempo, teve algumas aflições, algumas angústias, que levou você a se afastar do evangelho. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Na realidade, muitos de nós nascemos em um lar completo. A minha mãe, ela se converteu a partir de uma doença que eu tive aos 3 meses de idade. Então eu sou o motivo para que hoje ela seja a serva de Deus que ela é. E minha coluna de oração, a minha amiga, a minha colaboradora, a pessoa no qual eu a vida inteira pude contar, principalmente foram as orações dela que me fizeram realmente estar aqui hoje, porque nós precisamos entender que todos aqueles que nos amam e que nos veem fora da presença do Senhor, porque foram 25 anos que eu estive afastada do Evangelho, que eu estive... Eu nem falo que foram 25 anos, né, totalmente fora do contexto em que eu me sentia pertencente, mas eu não queria obediência. Eu não queria estar com o dono da bênção, como eu sempre me refiro. Geralmente nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o dono da bênção. Então foram todos esses anos em que, diante de tudo isso, e quando você entende que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e é você que está impedindo o agir dele, você volta rapidinho para a casa do Senhor, de onde você nunca deveria ter saído, e principalmente entendendo que não há vida melhor do que estar com o coração contrito, estar vivendo em abundância, estar servindo ao Senhor, o que realmente nós nascemos para ser, né, amiga? Verdade. E interessante, né, você falar sobre isso, porque é a próxima pergunta. Eu gostaria de saber, quando foi que você se deu conta que esse afastamento do evangelho, o afastamento do próprio Deus, afetou a sua identidade? Afetou a sua vida num todo, né? Mas nós estamos falando hoje sobre identidade restaurada. Sim. Eu acredito que todas nós, quando nós estamos vivendo uma vida disfuncional, uma vida sem efetivamente com a maior, né? A maior função do viver, que é estar inteiro para as relações, para os filhos, para a igreja. Nós entendemos que, por mais que nós estamos até mesmo, tá, perto de pessoas cristãs, né, nossos familiares, nossos amigos, nós precisamos estar totalmente inteiro para o Senhor. Porque eu falava hoje sobre maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela vem das suas experiências com Deus. Ela vem das suas entregas, dos propósitos em que você faz para que você tenha uma vida plena e principalmente uma vida saudável. Uma vida com um contexto geral de fluidez, de resultados abundantes. Enquanto você está fora dos caminhos do Senhor, você não tem identidade.
você se perde ou você se contamina com o todo. Você, como eu sempre digo, né? É uma Maria vai com as outras. Exatamente. Porque se você vê na internet você quer fazer igual, se você está em uma possibilidade de fluir, de desenvolver, mas você paralisa porque você tem medo. Você não consegue enxergar as perspectivas que Deus tem para você porque você não olha pelos olhos da fé. Você não consegue até mesmo estabilizar o seu emocional porque você está fragilizado pelas dores, pelos traumas, a questão, né, que eu sempre falo, por aquilo que te paralisou no passado, que muitas vezes é na sua infância. Então, quando nós encontramos o Senhor, é que a nossa identidade, ela se integra ao nosso eu. Porque há uma fluidez, porque nós somos seres tricotômicos, nós somos alma, corpo e espírito. E quando o corpo está em algum período de doença, a gente sente na alma. Exatamente. E da mesma forma o espírito. Se o espírito não está sendo cuidado, se você não tem tempo com Deus, se você não tem tempo de oração, se você não tem aquele momento em que você se conecta com a fonte, do que você vai estar cheio? E da mesma forma as emoções. Se você tem emoções quebradas, se você tem algo em você que não orna com o todo, o que você vai fazer? Você precisa ter o alinhamento. Para que você tenha uma identidade, você primeiro precisa saber quem você é. Gênesis 1, 27, 26 e 27. E se nós não sabemos quem nós somos, como que nós vamos ter identidade? Uau! Gente, muito lindo ouvir ela falando sobre essa experiência. E, na verdade, pegando um gancho sobre essa sua experiência, quando foi que realmente você se deu conta? Exemplo, a Patrícia, ela precisa de algo, tá faltando algo, e esse algo é Deus, esse algo é a minha verdadeira identidade. Quando foi que você voltou-se para Deus e para si mesma? Quando foi esse estalar na sua mente, Patrícia? Muito bom, muito bom. Andressa, todas as pessoas que já conheceram a experiência de estar em paz, de ter uma vida calma, uma vida leve, uma vida... Eu falo sempre que o cristão ele pode passar por vários problemas, sim, tá? Mas ele passa cantando. Ele passa sorrindo. E muitas vezes ninguém sabe que ele está passando por nada. Então, quando você tem essa paz que excede o entendimento, não tem nada que para uma pessoa que tem paz. Exato. Então, quando você está em um tempo, né? Eu falo que nesse período, quando eu me dei conta, respondendo a sua pergunta, eu era uma pessoa que trabalhava demais. Eu era workaholic. Eu só trabalhava, cuidava, né, dos filhos, da família, das coisas seculares, mas eu tinha uma vida voltada especificamente para o trabalho. Então, todos os dias da semana, não tinha um tempo de descanso, não tinha muitas das vezes, não tinha tempo de lazer, eu não tinha o desfrute que a gente chama. E a sua sobrecarga como mulher ainda ela é maior, porque nós temos a questão hormonal, nós temos a questão do nosso, né, do nosso organismo, do nosso físico e da nossa vida como, enfim, mulher. E um belo dia, eu me lembro desse dia, eu me deitei e eu senti um vazio muito grande na minha alma. Era um vazio que doía. Era um vazio que não tinha como, naquele momento, eu dizer como eu sairia daquele vazio. E o que me chama a atenção é que mesmo estando em tempos em que muitas coisas estão acontecendo conosco, nós não identificamos que é espiritual. Nós achamos até mesmo que nós estamos assim, eu estou assim porque eu estou preocupada. Eu acho que vai acontecer alguma coisa porque eu estou muito assoberbada de coisas a fazeres e tudo, decisões. Mas na realidade é a falta da Trindade, é a falta da presença do Espírito. Exatamente. Te consolando, te abraçando, né? E aí nesse dia, especificamente, eu até procurei uma amiga e nós fomos à igreja, porque... eu sempre, inclusive acho que eu já falei com você, eu sempre procurava as pessoas.
como eu tenho muitas amigas cristãs, missionárias, pastoras, muitas de oração, inclusive minha mãe, eu ligava, ei, ora por mim, porque eu preciso de oração. Eu tô me sentindo meio triste, mas eu nunca fui uma pessoa de me abater. Mas eu sabia que tinha algo que precisava ser feito. E eu sabia que só podia ser feito por mim. Exatamente. E nesse período, eu vinha de várias sequências de coisas muito boas. Eu estava vivendo o auge da minha vida, em todos os sentidos. Filhas criadas, né, todo mundo estável. Nós vimos da pandemia, então nós já estávamos também, nós tínhamos passado por uma grande, né, crise de saúde mundial, então eu estava muito bem. Inclusive, eu me refiro a esse período como um período maravilhoso, porque eu já tinha atingido alguns estados, eu já fazia muitos trabalhos fora do Espírito Santo, eu estava compondo bancas, né, de júri, estou me referindo à questão profissional, e, óbvio, quando você chega onde você quer, que você olha para trás, você fala, ué, mas não era esse caminho que eu tinha traçado. Porque não era o caminho que Deus tinha traçado. Então, nesse momento, eu decido fazer a rota. Refazer a rota. Então, foi quando eu decidi eu já tinha feito vários encontros com o Senhor, tá? Tinha já feito uns 2. De voltar, de falar, vou seguir ao Senhor agora, vou, né, manter o meu posicionamento. Mas o mundo, ele nos apresenta muitas coisas que não vamos dizer que são ruins. O mundo que eu digo, os meios, os ambientes, as pessoas. Então, nesse momento, eu falo, eu vou ficar. Doa o que doer, as perdas que eu vou ter que enfrentar. E foi exatamente nesse período que eu me encontrei sem vida. Uau! Foi uma decisão radical e transformadora. Sim. Né? Você já consegue enxergar a sua evolução desde essa decisão? Muito, muito. De uma pessoa que passava por várias questões, né, de vida, no que tange as questões, eu me refiro sempre às questões profissionais, porque efetivamente é o que nos impele a nos mantermos num posicionamento. Então, veja, uma mulher negra, uma mulher que veio da comunidade, uma mulher que já tinha todos os sonhos realizados, uma mulher que, sabe, nesse tempo já tinha se conectado a grandes estruturas, inclusive, né, como escritora, como palestrante, como advogada bem-sucedida. Então, quando você chega nesse nível, para a sua vida, especialmente, né, do que o outro vê, é muito fácil você se manter, principalmente pelo ego, né? E aí, quando o Senhor entra, quando Deus entra, mas muitas vezes ele não vai pedir licença, e nesse caso ele não pediu licença, ele realmente entrou. Só que ele entrou e fez uma limpeza. Uau. O que tinha que sair foi excluído, não foi perdido. Teve o tempo, tá tudo bem, Deus sabe exatamente como ele age. O que tinha que ser substituído foi substituído. Então, o período de transformação, e eu gosto muito de falar sobre isso, sabe, Andressa, porque eu falo muito isso para muitas mulheres, é que não existe um timing. Eu vou chegar, vou me encontrar com a paz, com a felicidade, com tudo que, né, o nosso Senhor representa para nós e vou me transformar. Primeiro que nós temos que permitir. Exato. E segundo que você tem que deixar que Deus faça. Então o que acontece? Nós muitas vezes não queremos dar o controle. É a entrega, né? Exatamente. A rendição. Então nós passamos por um tempo de transformação meio que em luto. Porque as renúncias, elas doem. Como?
Então, você entender que o tempo em que você está sendo lapidado é um tempo de processo, para além renúncias e para além obediência. Obediência o quê? A palavra, aquilo que te transforma, o tempo com Deus, a busca incessante para que você tenha entendimento do que você está passando. Por que muitas pessoas desistem do processo? Porque elas não buscam entender aquilo que faz com que ela continue no mesmo lugar. Porque a transformação, ela não é a transformação como um passe de mágica. E assim foi com Paulo, assim foi com várias pessoas que nós conhecemos.